Ho, 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 ho. Olá, amigos! Vamos lá, Papenel, pode falar. Opa, já podemos dar entrada? Então vamos lá. Vamos falar então a respeito do Autódromo de Interlagos. A inauguração do Autódromo de Interlagos foi em 12 de maio de 1940. O seu traçado inicial tinha 7.960 metros. Ele foi considerado por muitos pilotos de alto nível como um dos mais desafiadores do mundo para sua época. A corrida de inauguração realizada no autódromo foi uma corrida de motocicletas de 12 voltas, que foi vencida por Hans Hawasch. A segunda prova foi de automóveis, o Grande Prêmio São Paulo, de 25 voltas, cujo vencedor foi Arthur Nascimento Júnior. E o público compareceu em massa, foram 15 mil pessoas. Oh, certo. O novo traçado de 4.309 metros foi concebido em 1989 durante as reformas para que São Paulo voltasse a receber o Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1. A cidade havia perdido a organização da corrida para o Rio de Janeiro no início da década de 80 e seguiu sem grandes mudanças até os dias de hoje. Na reforma, a pista manteve boa parte de seu traçado original, mas para que ficasse mais curta e em condições de segurança ideais para receber a categoria, eles fizeram alguns cortes e contou com a sugestão de ninguém menos que Ayrton Senna. Para isso, o tricampeão sugeriu que fosse feito um S, ligando a reta dos boxes à curva do Sol. Essa sugestão foi aceita e nasceu a curva. Qual é o nome dessa curva? Quem é que sabe? Todo mundo acha que a curva, né? Que o nome da curva é S do Senna. Não é. O nome da curva é Chico Landi. Quem foi Chico Landi? Também ninguém sabe, né? Eu vou te contar, eles são de casa mal feita. Chico Landi foi o primeiro piloto de Fórmula 1 do Brasil. Não foi Emerson Fittipaldi, não, foi Chico Landi. Certo. Cadê aqui? A curva Chico Landi, que ficou conhecida como o S do Senna. O nome Interlagos foi sugestão do francês Donald Alfred Agache, que tinha um empreendimento que se situava entre as represas Guarapiranga e Billings. E era um empreendimento que eles achavam semelhante a uma região na Suíça que chamava-se Interlaken, que significa Interlagos. Por isso que recebeu o nome de Interlagos. Certo. Cadê aqui? Na década de 50, começou a história do autódromo com as provas de endurance. Em 51 aconteceu a primeira corrida de longa duração, às 24 horas de Interlagos, vencida pela dupla Godofredo Viana e Pasqualino Buemocors. Em 1956, o Autódromo de Interlagos sediou a primeira 1.000 milhas, prova organizada por Wilson Fittipaldi. A partir da década de 60, as competições se multiplicaram, principalmente no automobilismo, com a participação mais ativa das montadoras de automóveis. Nos anos 60, uma comissão de apoio com integrantes dos autódromos de Monza
de Buenos Aires e de Nürburgring, da Alemanha, participou do projeto de reforma do autódromo para melhorar a segurança e a infraestrutura. A Fórmula 1 estreou no Autódromo de Interlagos em 1972 em uma prova teste sem valer pontos para o campeonato. No ano seguinte, a prova realizada no circuito paulistano valeu para o Campeonato Mundial de Fórmula 1 e foi vencida por ninguém menos que Emerson Fittipaldi. Certo? O Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1 foi realizado de 72 a 77 em Interlagos. Em 78 ele foi realizado no Rio de Janeiro. Em 79 ele voltou para São Paulo. 79, 80. Aí voltou para o Rio de Janeiro em 81. Voltando novamente para Interlagos em 1990 até 2021. Tá? Nós teremos esse ano, 2020, nós não tivemos o Grande Prêmio. Tá? Os anos em que não houve aqui, as corridas aconteceram no Autódromo de Jacarepaguá. Tá? Também conhecido como o Autódromo. Cadê os carioca para falar aí? Nelson Piquet. Tá. Hoje o Autódromo Internacional Nelson Piquet está em Brasília. Jacarepaguá não existe mais. O que mais? Algumas curiosidades lá do Autódromo de Interlagos. A curva do S do Senna, ou curva Chico-Landi, certo? Chama-se Chico-Landi em homenagem ao primeiro piloto brasileiro a correr na Fórmula 1. Tá? Curva do Sol passou a ter esse nome, pois toda vez que se entrava nela, o sol atrapalhava a visão do piloto. Essa situação já não ocorre devido à mudança do sentido da corrida, agora anti-horário, mas o nome foi mantido. Tá? Curva do Sargento, esse nome foi atribuído devido a um sargento da Força Pública que estava de serviço no dia de um evento e que, entusiasmado com a corrida, entrou na pista com a sua viatura e, ao chegar nessa curva, perdeu o controle do carro e rodou. Ele tentou mais uma vez e rodou de novo. Após isso, a curva foi batizada como a curva do Sargento. Curva do Laranjinha. Vocês têm ideia por que o nome dessa curva recebeu o nome de curva do Laranjinha? Devido à dificuldade de contornar a curva por falta de visão total, os pilotos inexperientes que eram tratados por laranjas sempre erravam a sua tangência. Então ali o laranja dançava, curva Laranjinha, certo? A curva Ferradura, tá? Por ter um formato muito parecido com o de uma ferradura. A curva do Pinheirinho, que tinha um pinheirinho na área de escape da curva, que era sempre atingido quando um piloto perdia o controle do carro e saía da pista. Era o famoso Pinheirinho Gaderreio. A curva Bico de Pato, uma curva muito fechada que tem a forma de um bico de pato. O mergulho, a curva que antecede a junção. Essa curva, além de ter uma difícil visão, apresenta queda para o lado de fora da pista, certo? A curva da junção. No antigo traçado, essa curva ligava o circuito externo ao miolo da pista. Atualmente, é a junção da parte mista da pista com a subida dos boxes. Aquela última curva antes de chegar ali no retão. Tá? E tem uma outra curva interessante. Vocês já ouviram falar da curva do café? Vocês têm ideia do porquê que o nome dessa curva é curva do café? Gente, a curva que antecede a reta chamada subida dos boxes ganhou esse nome
porque nos primeiros anos do automobilismo, os locutores e jornalistas que cobriam as corridas ficavam num barranco, naquele ponto do circuito, e preparavam e bebiam café. O cheiro da bebida era tão forte que os pilotos, ao contornarem aquela curva, o sentiam de longe e batizaram assim a curva. Tá? Foi nessa curva que aconteceram os acidentes fatais do Rafael Esperafico, né? Aquele piloto de Stock Car, né? E do Gustavo Sonderman. O Gustavo Sonderman, se eu não me engano, foi piloto de moto, não é isso? Se eu não tenho certeza, eu vou ficar devendo essa para vocês, mas se eu não me engano era um piloto de moto. Tá? Bem, gente, com relação ao Autódromo de Interlagos, a história geral dele, as curiosidades dele, são essas, né? Como é que é o nome do Autódromo de Interlagos? José Carlos José Carlos Passe, aê! Muito bem! Certo. Agora, como vocês haviam me solicitado, eu dei uma levantadinha aqui, deixa eu ver se está fácil aqui. O circuito da Holanda, deixa eu ver se vai. O meu computador aqui, ele funciona a manivela, é computador de Papai Noel mesmo. Tá? O Zandvoort, certo, tá aqui. A primeira corrida de Zandvoort foi realizada em junho de 1939, em um circuito de rua. No pós-guerra, houve a construção do circuito. Ele foi inaugurado em 7 de agosto de 1948. Em 1952, o primeiro Grande Prêmio dos Países Baixos de Fórmula 1. Em 54, 56, 57, 72, não houve corridas nesse circuito. Entre 49 e 74, Huizenhout foi o diretor do autódromo. O piloto que venceu mais vezes foi o britânico Jim Clark, com a Ferrari, com 8 vitórias. A Ferrari teve 8 vitórias, o Jim Clark teve 4 vitórias. E em dezembro de 2019 até abril de 2020, o circuito passou por uma grande renovação, sob a supervisão do arquiteto italiano Jarno Zaffelli, dando como resultado a atual pista, que possui 4,3 quilômetros de extensão, 4.300 metros de extensão, um total de 14 curvas. É isso aí. Com relação ao Autódromo Nacional de Monza, conhecem esse autódromo? Autódromo Nacional de Monza. O Nazionale de Monza é uma pista de automobilismo localizada na cidade de Monza, ao norte de Milão. É um dos circuitos mais tradicionais para a prática do automobilismo no mundo. É famoso principalmente por receber o Grande Prêmio da Itália de Fórmula 1. Quase que anualmente desde 1922, ano da inauguração do autódromo. Apenas em 1980, Monza não fez parte do calendário porque estava em reforma no momento, retornando em 1981 em diante. A pista, o Autódromo de Monza é atualmente o traçado mais veloz da Europa, graças às suas retas muito longas, o que permite que pilotos mantenham a aceleração máxima por mais da metade da volta. É um circuito praticamente plano, com poucas elevações e conhecido como uma pista
que testa mais a potência do motor que as habilidades do piloto. O Autódromo de Monza, ele possui, na realidade, um circuito oval externo, ele tem o circuito misto, né, e o circuito completo. O circuito completo, ele tinha uma característica interessante. Para você poder usar o circuito completo, você passava 2 vezes na mesma reta. Depois procure lá, vocês vão ver, é engraçado. Para poder fazer o circuito completo, o piloto tinha que fazer 2 vezes no mesmo, passava 2 vezes no mesmo lugar. O que mais? Vamos ver o que temos aqui de interessante. Basicamente isso aí. Eu acho que Papai Noel cumpriu aqui a missão dada a ele de falar um pouquinho a respeito de Monza, a falar um pouquinho a respeito do Autódromo da Holanda e principalmente de falar a respeito do nosso autódromo, né? O Autódromo de Interlagos, o José Carlos Passe. Ok, pessoal? Então, moçada, preparem-se porque a semana que vem Papai Noel vai fuçar o baú novamente e vamos ver o que vamos achar no baú do Papai Noel. Então, meus amigos, por hoje é só. Estejam prontos para a próxima viagem ao tempo com o Papai Noel. Ho, 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 ho! Isso